Hellblazer é uma série que eu penso nela quase todos os dias. Não só por conta da personalidade do protagonista ou pela diversão das histórias, mas pela variedade de situações que a revista pode te fazer aprender ou entender alguma coisa. Na introdução do segundo volume de Astro City, série criada pelo Kurt Busiek e Brent Anderson, o Neil Gaiman escreve a introdução. E lá ele diz que algumas das histórias mais interessantes são as que apresentam algo mais do que é mostrado literalmente. E o interesse que Hellblazer desperta é exatamente por isso. Não é a violência, sexo ou a magia que torna os episódios do Constantine tão interessantes, mas é o que está por trás da camada mais literal do que ali é mostrado. Nos últimos dias eu estava pensando sobre esse formato de vídeo e decidi que primeiro queria fazer sobre uma história de Hellblazer. Pensei no primeiro arco escrito pelo Jamie Delano do Demônio da Fome, ou em Hábitos Perigosos e Sangue Real do Garth Ennis, e até na história O Abraço do Neil Gaiman, que é one shot e é uma história muito bonita. Mas eu acabei decidindo por uma que está mais fresca na minha cabeça, Ponte dos Suicidas. É o último anual de Hellblazer, uma das últimas histórias do personagem, e foi escrita pelo Peter Milligan e desenhada pelo Simon Bisley. A arte sombria de Simon Bisley combina perfeitamente com o roteiro do Peter Milligan. A história começa quando Constantine é chamado a Liverpool pela mãe de um amigo de infância do Constantine chamado Tim. E esse menino está desaparecido desde a sua infância. Então a mãe do menino pede para Constantine investigar o que aconteceu com seu filho, já que ela está à beira da morte e quer pelo menos saber o que aconteceu com ele. Nesse ponto, Constantine está um pouco mais velho, cansado e não está mais afim de tratar de assuntos que peguem tanto no emocional dele. Paralelo a isso, a HQ mostra a história de uma menina que tem um pai super abusivo e controlador. Esse pai encontra a camisinha nas coisas dela e aí começa a gritar e agredir tanto a mãe quanto a menina. Chega a um ponto em que a garota pede pra mãe que elas vão embora e vivam sozinhas sem ele. Quando a história volta pro Constantine, ele tá conversando com a família de um menino chamado Abhik. Esse menino desapareceu em circunstâncias muito parecidas com a do seu amigo Tim. E o Constantine pede para essa família que deixe, ele ver o quarto desse garoto. Quando ele entra, começa a investigar algumas coisas e não encontra nada demais. Mas aí ele começa a investigar as redes sociais do menino e encontra uma foto de uma ponte num estilo muito parecido com a que o seu amigo de infância tinha. E desde o início, Constantine desconfia que essa foto é um ponto-chave na questão. O Constantine reconhece a ponte da foto e ele vai até lá. Chegando lá, ele encontra o menino já à beira do suicídio. Ele tenta conversar, mas percebe que chegou tarde demais e não consegue salvar o garoto. Depois de ver a morte do garoto, Constantine volta para a cidade e andando pelas ruas ele diz: pensa nas pessoas que ele deixou para trás, as pessoas que todos eles deixaram para trás, como as suas mães. Elas são incapazes de chorar pelos filhos perdidos, mas têm medo de seguir adiante. Se existe um inferno na Terra, deve ser isso. A pessoa não passa pela dor do luto, mas ela também não tem o alívio de reencontrar seu filho. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, Constantine ainda não descobriu o que aconteceu com seu amigo de infância. Conversando com alguns espíritos, investigando, ele finalmente encontra a ponte em que seu amigo se matou. Depois que ele encontra o seu amigo, eles têm um diálogo devastador e que a HQ toca em um dos pontos mais importantes quando se fala sobre suicídio. Sobre a ajuda, sobre ouvir os sinais, ouvir o que as pessoas falam, entender e tentar ajudar de alguma forma. Ignorar o problema não faz ele sumir. E como aconteceu com o amigo de Constantine, quando você for tentar ajudar já pode ser tarde demais. Tanto que nem a alma do seu amigo Constantine conseguiu libertar. E nesse ponto o quadrinho apresenta outra coisa importante também, dizendo que não teve como ajudar o seu amigo porque depois da morte não tem mais o que fazer, não tem que libertar a alma, não tem o que fazer. Depois da morte, acabou. Temos que ajudar as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. E logo em seguida, Constantine encontra a menina do começo da história que tem um pai abusivo. Justamente com ela pensando em se matar e dizendo que a vida dela não tem mais sentido. O Constantine toma a única atitude possível nesse ponto. Ele escuta todos os problemas dela, compreende a realidade dela, tenta entender tudo o que está acontecendo e percebe que tem plenas condições de ajudar a menina. Então a primeira coisa que ele faz é acalmar ela, conversar, confortar ela com tudo que ele pode dizer naquele momento. E depois ele percebe que tem o poder de realmente ajudar essa garota, indo e tendo uma certa conversinha com o pai dela, no estilo bem de um Constantine mesmo, em que as coisas parecem se resolver. Depois de salvar uma vida, só resta pro protagonista encontrar a mãe do seu amigo de infância, do Tim. E chegando lá, a série Hellblazer demonstra uma das coisas mais emocionantes que o Constantine já fez. O momento que praticamente define o caráter do protagonista. Quando ele chega lá, a mãe do Tim ela já tá à beira da morte, delirando. Ela só não tá em paz ainda. E quando o Constantine entra no quarto para contar para ela o que ele viu, o que ele descobriu sobre o filho dela, ela ao invés de falar com o Constantine, perguntar para ele o que aconteceu, ela fala: Tim, meu filho. Enfim, de volta para sua velha mãe. E logo em seguida a narrativa volta para os pensamentos do Constantine. Será que minto? Eu, um vigarista tão experiente, tão versado nessas duplicidades? Será que até para essa velha no leito de morte? Ele diz: Oi, mãe, que bom te ver outra vez.
Eu sou o John Holland nos Quadrinheiros. E se você quiser ver mais conteúdos como esse, você pode acessar o link do blog aí na descrição e encontrar diversos artigos com essa mesma linha de pensamento. Muito obrigado.